bora para mais um vídeo de indicação aqui para vocês. Solta a vinheta. E aí galera, beleza? Eu sou o Renan, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cal Aberta. E final de mês, vocês já sabem, é vídeo de indicação. E dessa vez eu que vou indicar para vocês mais um conteúdo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você curte essas indicações, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você mais gosta dessas indicações nossas. E vamos para a minha indicação desse mês. Esse mês a minha indicação também vai ser uma leitura. Vai ser um HQ sobre terror e investigação, que é os HQs do Ordem Paranormal. Mas antes de eu entrar direto nos quadrinhos, eu vou dar uma explicada por cima o que é o Ordem Paranormal para você que nunca ouviu falar, para você que não conhece. O Ordem Paranormal, ele é um universo de terror e investigação que foi criado pelo Cellbit, que faz live, que faz vídeos aqui no YouTube também. Ele surgiu com um RPG de mesa de terror e suspense que ele jogava em live ao vivo com os amigos dele. Ele era o mestre e o pessoal era os amigos deles eram os jogadores. Ele ia mestrando a história enquanto eles iam desenvolvendo toda a trama conforme as escolhas deles. Ele jogava todo sábado em live e daí em diante foi evoluindo esse universo. E o que se passa nesse mundo do paranormal, do Ordem Paranormal, né? Ele é um mundo nos dias de hoje, só que o paranormal ele existe e ele se manifesta de várias formas diferentes, de várias formas perigosas. E tem pessoas mal intencionadas que tentam trazer esse paranormal de forma intencional para o nosso mundo, para causar discórdia, para causar caos, para poder e tentar controlar essas entidades. E contraponto disso, existe um grupo secreto de pessoas que combatem essas ameaças, tanto as criaturas quanto essas pessoas. Eles vivem uma vida dupla, porque eles têm a sua vida, a sua família, seu trabalho, porém eles trabalham para combater esse mal. E eles são conhecidos como a Ordo Realitas, né? É uma ordem secreta que combatem essas criaturas. Eu tô dando um resumo assim bem curtinho, só para não dar tanto spoiler, vocês terem essa curiosidade de conhecer, de ir atrás ver também, porque se eu contar tudo aqui aí perde a graça para vocês conhecerem melhor a história. Como eu falei, esse universo surgiu no RPG, né? Ele criou o RPG e fazia ao vivo jogando, e daí em diante foi evoluindo cada vez mais, e hoje o universo de Ordem Paranormal é gigante. Ele começou com o RPG em live, depois entrou com linhas de roupas relacionadas às temporadas que ele foi fazendo na internet, criou um livro de regras para a pessoa jogar com os amigos baseado no universo do Ordem, criou um jogo digital chamado Enigma do Medo, que lançou há pouco tempo, que é incrível o jogo, e também os HQs que eu vim indicar hoje. Na real, eu estou indicando o universo do Ordem no geral, porém eu vou dar um foco maior nos HQs para vocês dessa vez. Os HQs, eles foram baseados nas histórias que foram contadas no RPG, né? Mas de uma forma mais fluida dessa vez, porque no RPG a gente sabe que tem as jogadas dos personagens, tem o conto que o mestre vai passando para eles, as explicações, então não daria para adaptar 100% como nas lives, porque não ia ficar uma história legal para você ler. Mas a história principal ali, o corpo principal é fiel às temporadas, às lives, e ficou perfeito. Atualmente a gente conta com 3 volumes de HQs, é o Ordem Paranormal, a Iniciação, Ordem Paranormal, O Segredo na Floresta parte 1 e O Segredo na Floresta parte 2. Esses 3 HQs, eles são baseados na primeira temporada da live e na segunda, porque a primeira foi mais curtinha, né? Foi uma iniciação ali, então foi um pouco mais rápido, por isso que saiu só um HQ. Já a segunda temporada em diante tem muito mais história para contar, então dividiu em 2 volumes. E provavelmente os próximos HQs que forem lançados também vão ser divididos em volumes, porque as temporadas seguintes, a terceira e a quarta, também são histórias grandes. Então muito provavelmente eles vão dividir em volumes igual fizeram no Segredo na Floresta. Falando em sequências, também tem já o 4º HQ lançado, mas ele está em pré-venda. Ele está no site da Jambô, que é a produtora dos livros, né? Ele está lá como pré-venda para comprar e logo ele deve estar sendo lançado oficialmente para o pessoal comprar e lançar e entregar os livros de quem já compraram na pré-venda.
E o que dizer do Ordem Paranormal? Eu sou muito suspeito em falar desse universo porque eu gosto muito de terror e suspense, e eu gosto muito também de RPG. Então juntou duas coisas que para mim ficaram incríveis, ficaram muito bem feitas. E o HQ, ele soube adaptar muito bem tudo isso que foi passado nas lives. A história ficou fiel, os personagens também ficaram muito fiéis aos personagens dos jogadores nas lives. Eles souberam passar todo o drama e todo o terror que os jogadores passaram nos RPGs, né? Então tá assim perfeito. A qualidade é incrível dos HQs, é capa dura, as páginas são uma qualidade incrível, a pintura tá muito bem feita dos quadrinhos, a ilustração tá sensacional. Não é um livro cansativo de você ler, embora ele seja um pouquinho grossinho. Eu vou deixar um videozinho de cada um dos que eu tenho para vocês darem uma olhada. Mas assim, sensacional, não tem muito o que dizer da qualidade em si. A Jambô acertou em cheio em tudo que ela fez. Tá aqui os HQs para vocês, galera, ó. O Iniciação, Segredo na Floresta parte 1 e o parte 2, né? São sequências diretas, esse aqui é o primeiro, esse é o terceiro. E eles são fiéis à história do RPG, né? Começando com a primeira temporada, que é esse aqui, e a segunda temporada foi dividida em dois, que nem eu falei para vocês. E ó, bem feito, que nem eu falei, ó, foi o Selbit, o idealizador da obra. E aí teve a ajuda do Yabo e do Akira para fazer os quadrinhos. Editora Jambô, todos eles, Jambô, né, e a ajuda que foi feita. E são lindos todos eles, ó. Se vocês verem as artes, elas se completam de um HQ para o outro, ó. Esse aqui é o primeiro, continua aqui, ó, no segundo, no terceiro também tem a mesma coisa. E provavelmente vai ser assim em todos os que lançarem, ó. Um acabamento muito bem feito. Ó, esse aqui é o primeiro. O segundo, ó, vou mostrar pra vocês também. E o terceiro aqui. Todos eles. Ó, vou folhear pra vocês darem uma olhada, ó. Ó, capa dura. Bem feito, ó. Acabamento legal. Todos eles vêm com marca-páginas relacionados à história. Ó, esses aqui são os personagens. E aí atrás é como se fosse uma classe de personagem para você que joga o RPG, para você que tem o do Ordem mesmo, ou algum outro que você gosta de jogar. Você pode usar isso aqui como ideias para você criar seu personagem. Ó, todos eles têm. Esse aqui também veio 3, ó. 3 personagens. Veio essa artezinha aqui também, ó, muito bonita, relacionado a essa história. Dá para você usar. O terceiro também tem, ó. Tem mais 2 que tá aqui no meio, é porque eu usei um para mim ler e a minha mãe também usou um. Teve também essa arte aqui, ó, de uma criatura que você pode usar, ó. Aí que mostra que criatura que é, as habilidades. Então, eles também te dão essas coisas que você pode usar para fazer o seu RPG. Vou dar uma folheada aqui, ó, para vocês verem as artes, ó. Bem feito, ó, a arte, a cor, ó. Os textos são um tamanho bem legal de ler, ó, bem bonito. Esse aqui, vou dar uma folheada nesse aqui também, ó. Mesma qualidade, ó, os textos, as imagens. Deixa eu mostrar esse último aqui. Bem bonito. Aqui os outros 2 que eu falei, ó, que veio também. Foi o que eu tinha usado e que a mãe tinha usado. E aqui, ó, atrás também tem algumas coisas referente à história, né, ó. Todos eles, ó, um pouquinho de tudo. Deu pra ver aí nos vídeos a qualidade, né? Não tem o que falar. As capas estão lindas, muito bem feitas, ilustração, o livro, sem comentários. Jambô acertou em cheio, tá de parabéns. A leitura não é uma leitura cansativa, como tem bastante ilustração, os balãozinhos são no tamanho legal, a fonte está no tamanho
bacana, então não cansa você, nem a vista e nem a leitura no geral. Você que gosta muito de terror, gosta de investigação, de suspense, eu indico muito essa leitura para você. E também para você que está querendo começar a ler, que nem eu falei no Gracoros, né? Você quer começar a ler, mas não quer nada muito grande para você não enjoar, ou para você começar a se acostumar com o hábito de ler. Essa leitura também é indicada para você, apesar de você olhar assim o quadrinho e ver ele um pouco grande, mas ele é bem suave para você ler sem problema nenhum. Logo quando o Selbit lançou as lives do RPG, foi um boom gigante e muita gente começou a acompanhar desde o início, eu mesmo fui um deles. Então ficou algo assim comum a gente parar todo sábado para assistir 4, 5 horas ao vivo da live, ou então pegar a reprise na semana quando não conseguia assistir ao vivo. Era, né, tranquilo pra gente. Quem não acompanhou desde o início, que viu depois, né, ouviu falar depois pelos amigos, ou então por vídeo na internet, ou então por toda a repercussão que teve do RPG, foi atrás de conhecer, sentiu curiosidade e viu que são temporadas muito grandes, são episódios muito grandes. As lives eram 4, 5 horas de duração. Muita gente fica com preguiça de iniciar. Fala, eu vou iniciar agora. São 4, 5 temporadas com 13, 15 episódios, tudo nessa duração. Eu não vou começar agora. Fica com preguiça. Então, se você tem a preguiça de começar a ver as lives, né, porque é uma quantidade de horas muito grande, ou você não tem tempo para ficar assistindo o tempo todo ali, o HQ é a principal porta de entrada para você nesse universo. Porque ele pegou as histórias das lives e adaptou de uma forma bem mais rápida para você acompanhar. E aí, caso você leia e sinta curiosidade de ver como que foi isso ao vivo, como que os jogadores interpretaram esses personagens, como eles fizeram determinadas coisas que vão aparecer no quadrinho, aí você pega as lives e começa a assistir aos poucos, né? Não precisa assistir tudo de uma vez, mas o HQ é uma boa influência para você ir atrás das lives, conhecer melhor tanto a história quanto os jogadores que fizeram os personagens, todo o universo que o Selbit criou. É uma ótima indicação para quem quer iniciar nesse universo, mas tem um pouquinho de preguiça pela quantidade de horas que tem nas lives. Não só os HQs, mas como o jogo que eu falei também, o Enigma do Medo. Ele também é uma história que se passa mesmo no universo, é com personagens muito importantes na história. Não é a história principal em si, mas tem muitas referências. Então você jogando, às vezes você pode criar uma curiosidade, querer entender o porquê que alguns personagens são daquele jeito, ou o porquê que estão fazendo aquilo. E o RPG vai estar lá para você assistir depois que você jogar. E quando você começa a ler, né, os HQs, quando você entra nesse universo do Ordem Paranormal, a conexão que você faz com os personagens é muito grande. Porque você vê todo o drama de cada personagem, a construção de cada um, como que eles entraram nesse mundo, o porquê que eles estão nesse mundo, né? Por que eles estão combatendo essas criaturas, essas entidades, essas pessoas tão ruins assim. E você vai criando um apego muito grande, não só com os personagens no HQ, mas com os personagens na live. Eu acredito que até na live é uma conexão até maior, porque você vê os streamers ali fazendo o papel do personagem, interpretando, mostrando ali a emoção que o personagem está passando. Então é muito legal de você acompanhar. E o Selbit também nas lives fez uma interpretação incrível dos NPCs. Ele fez uma história incrível na hora que ele está narrando, na hora que ele vai mostrar algo, na hora que ele vai apresentar alguma coisa. Ele soube fazer um clima sensacional em todos os momentos das lives. Acho que é um dos principais motivos desse grande boom que teve o Ordem Paranormal. Então o Selbit está muito de parabéns, não só ele, como todos os players que jogaram ao longo de todas essas temporadas. Ficou sensacional e ficou muito bem mostrado isso também nos HQs. Eles souberam mostrar toda a emoção dos personagens nas páginas desses HQs. Você se sente junto, sabe, do personagem no momento que você está lendo ou no momento que você está assistindo. Parece que você está ali junto, você está sofrendo junto com eles, porque ficou muito bem feito mesmo. Em resumo, era isso que eu queria indicar para vocês. Eu ia indicar só os HQs, mas acabei falando do universo inteiro, né, do Ordem, porque não tem como explicar mais ou menos como que funciona o Ordem Paranormal sem citar todas as obras que tem relacionadas a esse universo. Então, se você gostou dessa indicação, se você teve uma curiosidade, pode ir atrás dos quadrinhos. Todos eles você encontra no site da Jambô. Foi ela que produziu com o Selbit e toda a galera. E
tá de parabéns a Jambô por toda essa produção, ficou sensacional. O jogo, o Enigma do Medo, você encontra na Steam para você comprar e baixar ele para jogar. Também indico vocês a darem uma pesquisada, a verem vídeos e gameplays do jogo para ver se vocês têm curiosidade de ir atrás. É muito legal, muito bonito, ficou bem produzido o jogo também. No geral, se você escolher os HQs ou o jogo Enigma do Medo, ou até mesmo as lives para você entrar nesse universo de Ordem, é uma boa pedida. São formas diferentes de você conhecer esse universo. Se você gosta de terror e suspense, como eu falei, você vai amar. Esse universo ele é 100% focado nisso. E se vocês gostaram dessa indicação que eu trouxe para vocês, compartilhem esse vídeo com os amigos, deem like, comentem aqui embaixo se vocês já conheciam o Ordem Paranormal, se vocês nunca ouviram falar, ou se vocês conheciam, mas tinham a preguiça de entrar por conta, né, do tamanho das lives. Deixem aí embaixo, comentem. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e falou!